Olá, boa noite. Boa noite, meninas. Tava aqui testando minha nova aquisição. Não sei se vocês viram aí no Stories. Chegou meu tripé para eu começar a gravação aí do curso online de produtividade cíclica. Então fica atenta aí se você tá na expectativa desse curso, né? Que já faz tempo que eu não lanço ele. Vai chegar. Tá bom? Sejam bem-vindas a mais um quadro Eu Faço Questão. Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda, coach de produtividade para mulheres conscientes. E esse é um quadro onde eu pretendo responder todas as questões e dúvidas que vocês têm e que impedem vocês de implementarem o método de produtividade cíclica no dia a dia de vocês, tá? Então, sempre que aparece aí uma dúvida, seja por aqui, ou seja por e-mail, às vezes eu recebo também, ou em algum atendimento dentro dos grupos de desafios. Então essas dúvidas aí que eu percebo que são dúvidas que acabam impedindo vocês de implementarem, né? Eu quero aproveitar para responder aqui, tá? E aí quero aproveitar para pedir para vocês que estão entrando aí, bem-vindas, para me ajudarem também nesse processo, né? A ideia é trabalhar os 4 eixos do método de produtividade cíclica. Então, se você não conhece, eu gosto sempre de começar aqui falando sobre eles. Então, o método tem 4 eixos, né? Que é a clareza, a autoobservação, o planejamento e a vibração. Então, eu vou começar falando da autoobservação, que na verdade é o primeiro passo, né? Então, a autoobservação do seu ciclo de produtividade, porque como eu sempre falo por aqui, embora exista um padrão, né, em como variam as energias aí em cada fase do ciclo, a verdade é que cada mulher é única e experiencia seu ciclo de uma forma única, por isso é importantíssimo que vocês observem o ciclo de vocês. Então, tire aí pelo menos aí uns 3 a 4 ciclos para realmente fazer a autoobservação, escrever, anotar sobre as suas energias para conseguir identificar os seus próprios padrões, tá? O outro eixo, né, a clareza. Então, eu trabalho com várias ferramentas para a gente ter mais clareza sobre os nossos objetivos, né, sobre a vida que a gente quer criar. O planejamento cíclico, que também eu trabalho com muitas ferramentas de planejamento, né? E tenho uma proposta aí de como utilizar cada fase do ciclo para cada etapa desse planejamento, aproveitando as energias naturais, né, de cada fase e a vibração. E aí, Elisane, é isso? Elisane, já respondendo a tua pergunta, hoje a gente vai falar sobre o eixo da vibração. E a pergunta que eu vou responder é: qual é o segredo? E eu tive essa ideia depois de assistir ao filme O Segredo na Netflix, né? Que eu não sei se é do mesmo diretor do documentário, mas você percebe no filme, embora seja um filme, né, uma história, você percebe que a mensagem é a mesma, né? E hoje eu vou responder essa pergunta. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês algumas chavinhas que eu virei aí ao longo da minha jornada que me fizeram compreender melhor isso, né? Como funcionava isso. Então, alguma coisa dentro de mim sempre me disse que a gente criava a nossa realidade, mas eu não sabia como que isso acontecia. Então, eu tenho lembranças, assim, vocês se cavarem aí vão perceber lembranças que vocês têm de coisas que vocês pensaram e aconteceu, né? Ou alguém que você estava pensando muito, essa pessoa te ligou, enfim, né? Essas coisas que acontecem. E ao longo da minha jornada eu fui aprendendo que eu podia fazer isso de forma deliberada, né? O que acontece é que a gente está o tempo inteiro criando a nossa realidade, mas muitas vezes a gente não tem consciência disso, né? Não sabe como que isso está acontecendo.
Então, a ideia é hoje trazer umas chavinhas aí que me ajudaram a fazer isso de forma consciente, de forma deliberada. Tá bom? Sejam bem-vindas aí. Me falem aí de onde vocês estão falando, pra gente... Ui, desculpa. Pra gente trocar uma ideia aí, tá bom? Já aproveitei e vim... Aqui tá ao contrário, né? Mas dá pra ver. Já aproveitei e trouxe hoje essa canequinha aqui. Aprecie as pequenas coisas, né? Que faz parte aí pra gente lembrar dessa mensagem importante, tá? São José dos Campos. Eu tenho um amigo muito especial em São José dos Campos. É um amigo irmão. Considero amigo irmão. Gosto muito da sua cidade. Já fui várias vezes. Fortaleza. Sejam bem-vindas. Adoro quando tem gente assim de vários lugares. Então vamos lá. Eu trouxe aqui minha colinha aqui, né, como sempre, para não perder nada aí importante que eu quero compartilhar com vocês, né? E aí eu trouxe aqui 4 coisas, mas eu sei que ao longo aí que a gente vai conversando vão surgindo novas coisas. Fiquem muito à vontade para compartilhar as experiências de vocês, o que vocês acham sobre isso, se vocês realmente acreditam nisso, né? Para mim, eu entrei em contato, assim, eu me aprofundei mais nesse assunto de 1 ano e meio para cá, mais ou menos, né? Foi quando eu comecei a querer entender isso de forma mais prática, né? Porque às vezes fica muito... Quando a gente traz esse tema, né, de que a gente cria a nossa realidade, às vezes fica aquela coisa muito confusa mesmo na nossa cabeça, né? O que fazer, o que não fazer. E a proposta dentro do método de produtividade cíclica é sempre trazer um formato prático, né? Que vocês realmente consigam aí começar a aplicar na vida de vocês. Campo Grande também, oh que beleza. Bem-vindas, meninas, bem-vindas. Então vamos lá. Já falei um pouquinho aí, né? Já dei uma introdução, já deu tempo aí de quem for para estar presente nessa live estar. Então a primeira coisa que eu coloquei aqui, né, que foi uma grande chavinha, uma virada de chave para mim, foi entender que a gente veio a esse mundo para criar a nossa realidade. A gente não veio para resolver problemas, a gente não veio para reagir ao que acontece, a gente veio para criar, né? E que a gente cria através dos nossos pensamentos. O pensamento cria, né? Até já compartilhei um post por aqui falando: o pensamento cria, as emoções são o nosso guia. Então, essa foi a primeira grande chavinha que me trouxe clareza, porque às vezes fica aquele negócio confuso, né? Ah, você tem que praticar uma emoção na alta vibração. Como é que é isso, né? Então, coloca aí, escreva aí em algum lugar. O pensamento cria e as emoções são o nosso guia. Então, o que cria são os nossos padrões de pensamento. Então, a primeira coisa é a gente estar consciente dos nossos padrões de pensamento, né? E isso está acontecendo o tempo inteiro. Tudo que você está pensando, você está criando na sua realidade. Mas calma, não precisa ficar assustada, né? Até tem uma moça que eu costumo escutar muito, né, que fala muito sobre isso, sobre lei da atração, sobre como a gente cria nessa realidade. E às vezes tem pessoas que entram em desespero, né? Porque tem um pensamento negativo e cancela, né? Fica naquele desespero. Não precisa, né? É algo que você precisa apenas ter consciência. Então você começar a estar consciente dos seus pensamentos. Como, Fernando? Como que eu vou ficar consciente dos meus pensamentos? Bom, uma boa forma, né, de começar isso é praticar a meditação. A meditação foi algo que fez muita diferença, né, na minha vida, assim, porque eu comecei a entender que eu podia ser observadora dos meus pensamentos só, né? Não precisava me conectar com eles, eu precisava só prestar atenção. Eu tô pensando isso, beleza. Então o primeiro passo é esse, vocês estarem conscientes dos pensamentos de vocês. Tá, e aí? E depois disso, né?
Como é que eu sei o que eu tô criando, o que eu não tô criando, né? Se eu tô realmente indo na direção do que eu quero ou não. Aí entram os sentimentos. Os sentimentos, eles são o nosso guia. Então, sempre que você tiver um pensamento e você sentir algo negativo, né? Ou sentir raiva, sentir medo, né? Algum sentimento que tá ali na baixa escala, na escala vibracional ali, né, no eixo mais baixo da escala vibracional, é apenas um sinal de que você está caminhando na direção oposta daquilo que você quer criar. De que você está com um pensamento que é diferente do pensamento do seu eu interior. Então é só um guia mesmo. É só para te mostrar, fazer assim, opa, tô sentindo isso, é um sinal que eu, né, não tô indo na direção que eu quero. E aí o que você precisa fazer? Mudar de pensamento. E aí isso é algo que você vai treinar, praticar. Deixa eu só ler aqui o que a Elisane, seu nome, só para eu não estar falando errado aqui. Ela tá falando que ama meditar, que quando meu esposo fala coisas negativas eu já falo na hora para mudar, falar no positivo. Acredito super na lei da atração. Massa. É isso aí, né? Então é a gente treinar isso. Treinar e estar... treinar, praticar ter pensamentos mais alinhados com aquilo que a gente quer criar. Tá? Então essa foi a primeira chavinha que virou dentro de mim, porque ali eu entendi como que esse negócio funcionava. Ah, então beleza, então eu já sei como é que funciona, agora eu consigo direcionar melhor isso, né? Essa foi a primeira chavinha. A segunda chavinha foi entender, essa mudou muito. Mudou muito. Foi entender que todas as nossas experiências são neutras. Todas as nossas experiências são neutras. Então, quando eu consegui ter essa compreensão de que eu não precisava julgar as experiências que eu estava tendo na minha jornada, então eu não precisava dizer que aquilo era certo ou errado, que era bom ou que era ruim, que eu podia olhar para elas de uma forma neutra, apenas como experiências. Foi uma grande virada, assim, na minha vida. Inclusive, eu publiquei agora há pouco, né, chamando vocês aqui para a live, falando que quando falarem para vocês que vocês estão simplificando, é um sinal que vocês estão na direção de criar a realidade que vocês quiserem, porque é bem isso, né? A gente foi criada num mundo, a gente vive num mundo dual, né? Que tá sempre nesse lugar do julgamento. Então, quando a gente consegue sair, né? Olhar ali de fora, entender que aquelas experiências são neutras, são apenas experiências e que elas vêm para trazer clareza pra gente, elas servem para a gente conseguir entender o que a gente quer manter na nossa vida e o que a gente não quer manter, mas que a gente não precisa trazer um peso para elas, sabe? É só a moça lá fala muito, é um contraste, né? Um momento de contraste, e ele tá te trazendo clareza, e eles são extremamente necessários. Então os contrastes, os momentos que o pessoal chama de momentos ruins, eles são momentos que trazem clareza. É só isso. Entende? Eles estão aqui para isso. Então a gente vive num universo variado. É como se a gente estivesse num buffet, né? E a gente pudesse escolher. E não é porque eu não gosto de, sei lá, não gosto de cogumelo, que é o que eu não gosto muito mesmo. Não é porque eu não gosto de cogumelo que ele não pode estar no buffet, entende? Ele pode estar ali. E eu posso olhar para ele ali só como uma experiência que eu não quero ter na minha vida. Então essa foi outra transformação que aconteceu, assim, né? Eu virar essa chavinha de não trazer mais o julgamento para as experiências que eu estava vivenciando. E aí é mágico, acreditem. Deixa eu ver o que a Elisane tá falando. Tem hora que quando a gente menos espera,
já falando coisas negativas. Acontece comigo também. Isso é comum, assim, a lei da atração, ela é uma lei. Não tem como a gente burlar ela ali, né? É uma lei universal. Então, se a gente estava habituada a praticar, né, esse tipo de pensamento, ela vai trazer mais desse tipo de pensamento. Mas, eita, aqui esqueci de deixar no silencioso. Mas, ela vai trazer mais desse tipo de pensamento. Mas agora a gente tem consciência de que a gente pode escolher diferente. A gente pode começar a praticar diferente. Então, quanto mais a gente praticar novos pensamentos, menos esse tipo de pensamento vai chegar, né? É isso. Vamos lá, tá? Então, terceira coisa, assim, que foi uma virada de chave pra mim. Deixa eu ver aqui na minha colinha. Essa foi fantástica também. Foi entender que o universo está sempre ao meu favor. Sempre. Então, todas as experiências, tudo que acontece na minha vida, tá me levando para aquilo que eu quero criar. Tudo. Tudo, Fernando. Até aquelas coisas, que me deixaram mal, não sei o quê. Tudo tá me levando para a vida que eu quero criar. Então, foi outra viradinha de chave, assim, para mim, que ressignificou. Primeiro, ressignificou meu passado todo, né? Então, aquelas experiências que um dia eu considerei, nossa, experiência ruim, né? Sei lá, a experiência de separação dos meus pais, de meu pai ter saído de casa, de não sei o quê. Que, na verdade, essa mudança começou dentro de mim com uma sessão de constelação familiar. Foi quando eu comecei aí, né, a virar essa chavinha. E aí depois eu só fui aprimorando, assim, porque eu consegui perceber que tudo estava acontecendo ao meu favor. Então, para mim não existe mais problema, né? Esse conceito de problema eu não vejo mais na minha vida. São apenas experiências, e são experiências que estão me trazendo clareza e que vão me levar onde eu quero chegar. Não existe fracasso. Então, às vezes, né, a gente cria uma expectativa de alguma coisa ali e aí não aconteceu muito bem ali daquele jeito, mas eu entendo que aquilo continua me levando para onde eu quero chegar. Então, se não foi aquilo, né, aquele especificamente que eu estava ali esperando, é porque vem algo mais alinhado ainda com o que eu quero construir, né? Então, imagina o peso que eu tirei de muitas experiências do passado, relacionamentos, né, que foram conturbados e que eu achava que, nossa... E hoje eu consigo ver o quanto elas me trouxeram essa clareza, né? E o quanto os novos relacionamentos que foram acontecendo realmente vieram com coisas mais alinhadas com aquilo que eu queria criar. Então, terceira coisa que me trouxe essa clareza foi isso, tá? Outra coisa que eu trouxe aqui essa é ótima também. Todas são, né? Eu tô empolgada porque eu adoro esse tema. Esse é um dos temas, assim, que mais tem feito meu coração vibrar no momento. É algo que eu tenho me aprofundado muito. Inclusive, pretendo aí em breve fazer uns estudos mesmo, né? Já descobri instituições que estudam isso de forma científica e tô aí deixando também o universo me guiar, né, para ver qual vai ser aí o caminho exato, mas já achei inclusive uma moça que trabalha com intuição feminina, né? De repente pode ser aí um caminho legal para entender melhor, né, sobre consciência, sobre como a gente cria nessa realidade, sobre se a intuição feminina realmente é mais forte em algum momento do ciclo ou não, né? Que é algo que, assim, a gente já sabe intuitivamente, né? Mas eu tô querendo me aprofundar nesse estudo, digamos, mais científico, tá? E aí, a quarta coisa que eu trouxe hoje foi que você só precisa se preocupar
em se sentir um pouco melhor a cada momento, né? Então, qual é o segredo? O segredo é você estar feliz, é você seguir feliz com tudo que acontece na sua vida. Então, independente do que acontece na sua vida, você continua aí feliz e com essa certeza que tudo tá te levando para o caminho que você quer construir, né? Só que aí fica aquele negócio assim, mas eu não tô feliz todo momento. Às vezes, né, acontece alguma coisa, me deixa triste, me deixa mal, às vezes eu fico com raiva, às vezes, né? E isso é o mais comum, né? Isso é bom também. É bom que aconteça. A gente, como é que eu vou saber se eu tô muito bem se eu não tiver mal também, né? Eu tenho que ter esse contraste até pra saber, né? Lembra aí, o sentimento ele é nosso guia. Ele é um guia. E aí, o que fazer? Por exemplo, né? Vamos trazer aqui para o nosso universo, que é o universo do ciclo menstrual, das fases do ciclo, que acontece muito, né? De, por exemplo, ter fases que a gente já tá naturalmente empolgada, feliz e animada com os nossos projetos, como a pré-ovulatória, por exemplo. E tem outras fases que a gente tá mais introspectiva, às vezes mais para baixo, às vezes irritada, frustrada, como a pré-menstrual, por exemplo, né? Então, como que eu trabalho com isso, com essa vibração ao longo do ciclo? Então, o que você tem que ter consciência é que o seu trabalho é praticar estar um pouquinho melhor, tá? Então, não precisa essa exigência de tipo, você tá na fase pré-menstrual e tá muito mal, muito irritada e você, não, mas eu não posso ficar nessa vibração, eu tenho que... Não precisa disso. O seu papel é só trazer, sair de um nível ali, né, da escala vibracional e subir um pouquinho só nesse nível da escala. Então, é essa consciência que vocês precisam ter ao longo de todo o ciclo. Então, se é um momento que você tá, por exemplo, fase ovulatória, que comumente é um momento ali de aceitação, né? A gente tá mais ali no meio da escala vibracional, digamos assim. Então, se você passar por alguma situação ali e você tá consciente que precisa mudar a vibração, então só um pouquinho, sabe? É porque agora eu não tô com a escala aqui. Mas a ideia é essa, é você estar consciente, momento a momento, e trabalhar para melhorar um pouquinho essa vibração. E aí, naturalmente, né, a cada ciclo, quanto mais você trabalha, mais facilmente você vai atingindo aí os pontos mais altos da escala vibracional, né? Então é uma questão de prática mesmo, é uma questão de vocês se comprometerem a estar feliz. É simples assim mesmo, né? E às vezes a gente fica assim, nossa, eu tenho que pagar um preço muito alto, né, pra criar a minha realidade, e imagina, né, um preço muito alto, a gente se sentir bem, se sentir feliz a maior parte do tempo, né, a gente treinar, se sentir bem e feliz a maior parte do tempo. Então é esse o trabalho de vocês, nosso, né, também tô nessa jornada aí, esse é o nosso trabalho pra gente manter uma vibração que vai nos permitir receber as ações inspiradas, né? Que é algo que eu defendo muito aqui dentro do projeto. Então, uma ação inspirada vale muito mais do que 1000 ações com base em motivações externas. E quando a gente consegue manter essa vibração em todas as fases do ciclo, a gente está mais aberta a receber essas ações inspiradas que vão levar a gente a criar qualquer realidade que a gente quiser. Qualquer. Esse é o poder que a gente tem de criar qualquer realidade, tá? E aí, eu acredito muito assim, quando a gente trabalha com sonhos, né? Inclusive, outro dia eu tava falando com uma amiga minha, porque essa moça que eu falei pra vocês, que tá fazendo trabalho com intuição feminina, é de uma instituição americana, né? E aí
eu tenho desenvolvido meu inglês aí nos últimos tempos de ouvir muito sobre esse tema, né? Sobre consciência, expansão da consciência, como a gente cria na nossa realidade, lei da atração, enfim. Mas não sou assim, ó, super maravilhosa, não domino tanto assim o inglês. Mas eu não tenho medo de me arriscar, né? Eu não tenho medo de me arriscar porque na minha visão hoje não existe fracasso, né? São só experiências, como eu falei por aqui. Então, eu consegui falar com essa moça através de uma conferência que eu estava assistindo e ela me respondeu, né? Eu fiquei super feliz que ela me respondeu. Em breve vocês vão saber aí mais novidades sobre isso. Mas eu conversando com uma amiga minha, ela falou assim, você é danadinha, né? Tipo assim, me meti, falei inglês lá mesmo, o meu inglês que eu tinha, e a moça me respondeu. E eu falei, amiga, eu demorei um pouco a entender isso, mas depois que eu entendi que a única pessoa responsável por acreditar nos meus sonhos era eu mesma, e que eu tinha a capacidade de acreditar neles de forma consistente e incondicional, ou seja, independente do que está acontecendo fora, eu tenho a capacidade de continuar acreditando nos meus sonhos. E só eu tenho esse poder, né? Quando eu descobri isso, acabou-se. Ninguém me segura. Ninguém me segura. Não tem quem diga que eu não vou alcançar o que eu quiser, que eu não vou criar o que eu quiser na minha realidade, né? E aí era essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje, desse poder que todo mundo tem. Todo mundo veio aqui para isso. Vocês têm o privilégio de ter consciência disso, porque a grande maioria das pessoas tá criando sem consciência, né? E aí acaba criando coisas que não querem, mais do que coisas que querem, né? E agora vocês têm em mãos aí, né? Vocês têm essa consciência, que é o primeiro passo. O passo seguinte é praticar mesmo. Praticar todo dia, todo dia. É uma escolha diária. É todo dia escolher continuar acreditando. É todo dia escolher manter uma vibração que vai te abrir aí os horizontes e vai te permitir receber as ações inspiradas. É todo dia acreditar que o universo está trabalhando a seu favor. É todo dia. Essa era a mensagem principal que eu queria compartilhar com vocês hoje. Então, se vocês quiserem aí trocar uma ideia sobre isso, falar o que vocês acham sobre isso, se vocês concordam, se vocês discordam, se vocês têm uma opinião diferente. A Janine tá falando que amou as chaves. Acho que eu vou repetir aqui para ficar bem gravadinho aí com vocês essas viradinhas de chave, né? Então vamos lá. A primeira foi entender que a gente veio a esse mundo para criar a nossa realidade e que a gente cria através dos pensamentos. O pensamento cria e os sentimentos são o nosso guia. Eles vão nos guiar aí se a gente tá caminhando na direção do que a gente quer ou não, tá? Segunda chavinha. Entender que todas as experiências, elas são neutras e elas vêm, na verdade, para nos trazer clareza. Clareza daquilo que a gente quer manter na nossa vida e daquilo que a gente não quer manter na nossa vida. É só isso, né? Não precisa desespero, não precisa julgamento, não precisa achar que é uma tragédia. Não, é só uma experiência, tá? Terceira chavinha. Entender que o universo está sempre ao nosso favor. Sempre, sempre ao nosso favor. Tudo o que acontece tá levando a gente para onde a gente quer, né? Ou é um momento ali para trazer clareza, ou é um momento que realmente ali a gente já tá manifestando aquilo que a gente quer, tá? E a quarta chavinha para conseguir manter essa vibração aí ao longo de todas as fases do ciclo, você só precisa estar consciente, né? Então você tá consciente ali dos seus sentimentos, né?
se você está ali no caminho ou não. E você só precisa. A única escolha que você precisa fazer é de se sentir um pouco melhor. Então não precisa sair ali do desespero pro amor incondicional. Você só precisa subir um pouquinho na escala aí e treinar isso momento a momento. Esse é o trabalho. A gente precisa treinar isso todos os dias, tá? Ela tá falando que já oscilou bastante nesse processo de entender tudo isso. Agora é prática, é isso, é prática, né? Porque no fundo, dentro da gente, a gente já sabe. A gente já sabe disso, né? Agora é praticar realmente, é escolher acreditar de forma consistente e incondicional, tá? Então aí eu vou aproveitar o restinho dessa live, mas fiquem à vontade aí se vocês quiserem comentar, quiserem perguntar, tirar alguma dúvida, tá? Estamos aqui para isso. Até aí às 8 horas a gente está aqui para isso. Mas eu queria aproveitar, não sei se vocês viram que eu lancei aí o último grupo de desafios da autoobservação do ano, né? E é algo que até tem muito a ver com esse papo aqui que a gente está tendo, né? Da necessidade de você estar consciente momento a momento, consciente em cada fase do ciclo. Então, o grupo de desafios da autoobservação é um grupo no WhatsApp e a proposta é que durante 28 dias eu compartilho dicas, meditações, brincadeiras, né? Para você entender como variam aí as energias ao longo do ciclo menstrual, né? Entender esse padrão e criar o hábito da autoobservação. Porque, mais uma vez, eu vou repetir isso, embora exista um padrão, cada mulher experiencia o seu ciclo de uma forma muito particular, então é importantíssimo que vocês criem o hábito de se auto-observar. Observar como é que o que você está sentindo física, mentalmente e emocionalmente a cada fase, né, a cada dia ali. Então, a proposta do grupo é essa, que você crie esse hábito de tal, né, o tempo inteiro se perguntando como você está. Então, eu compartilho também algumas perguntas para você se fazer aí ao longo, eu dividi em cada semana, né? Então, a primeira semana é uma preparação para a gente começar essa autoobservação. A segunda semana eu trabalho com as energias físicas, a terceira semana as energias emocionais e a quarta semana as energias mentais, né? E aí a proposta é que no final desses 28 dias você já criou esse hábito e de uma forma leve. Eu queria muito que não fosse um fardo, sabe? Um desafio. Inclusive até tô pensando em mudar esse nome, vamos ver. Mas eu não queria que fosse um fardo, eu queria que fosse algo leve, que vocês tirassem ali, precisassem, né, separar no máximo 15 minutos do dia de vocês para ir lá, ler o desafio, responder o desafio, né, compartilhar o que tiver que compartilhar e mesmo aí, passinho por passinho, né, um dia de cada vez, entendendo melhor como variam as energias de vocês, como são os padrões, né, de cada fase do ciclo de vocês. E a proposta é essa. Então é o último grupo do ano, ele vai ter início no dia 20 de dezembro. Não precisa se preocupar, não vai atrapalhar as festas, né? Se bem que esse ano não tá muito para festas, né? Mas é algo leve, é algo bem divertido, é uma oportunidade também de compartilhar com outras mulheres as experiências de vocês, né? E sim, além do grupo, né? Você, ao fazer a inscrição, você recebe o e-book, que ele chama Como Criar uma Rotina da Autoobservação do Seu Ciclo de Produtividade. Então, para você já começar aí a ler, a entrar em contato com o que a gente vai compartilhar no grupo, né? E aí o e-book tá bem detalhado mesmo, cada fase, como tipo assim, eu falo de uma forma geral, né? Como variam as energias ao longo das fases, depois eu especifico cada uma das fases, e aí eu dou uma sugestão de como você começar esse hábito da autoobservação. Depois eu explico como você identificar os seus padrões. Então o e-book ficou um material muito legal mesmo, bem detalhado. E aí a gente vai, como é que se diz? A proposta é que os desafios eles consolidem, né, esse conhecimento de uma forma leve
e divertida, tá bom? Então, se vocês quiserem participar, o valor do investimento é apenas R$3 por desafio, por dia, né? Então, dá R$84 e você recebe o e-book, participa do grupo e eu vou ficar muito feliz de poder guiar você aí nessa jornada, né? Nesse início, né? De jornada aí para implementar o método de produtividade cíclica na rotina de vocês, tá bom? Tem um link aqui, aqui embaixo para inscrição e eu espero vocês. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram compartilhar? Pode ser sobre vibração, pode ser sobre qualquer outro eixo do método de produtividade, pode ser sobre o grupo, o que vocês quiserem aí, a gente tem um tempinho ainda para conversar. Tá bom, meninas? Ó. Aprecie as pequenas coisas. É um dos segredos, né? Eu achei tão bonito. Enquanto vocês estão pensando aí, eu tô falando aqui. Eu achei tão bonitinho que eu vi uma publicação do Michel Teló, que os filhos dele anteciparam lá um lançamento de uma música, e a música fala muito disso, né? De que a felicidade está no caminho. E eu acredito muito nisso, e hoje eu vivo isso, né? Por um tempo eu acreditava, mas não vivia na prática, né? Mas é uma questão de prática só mesmo, uma escolha diária mesmo, todo dia, todo dia, todo dia. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Tá bom, meninas? Acho que é isso, né? Não temos mais perguntas. Obrigada mais uma vez por estarem aqui. Estou muito feliz de estar fazendo esse quadro. Para mim é muito gratificante, realmente assim, presenciar vocês tendo essa compreensão maior, né, da importância de entender os ciclos, de implementar isso no nosso dia a dia, de usar realmente o ciclo menstrual como ferramenta para o autoconhecimento e para a gente criar a realidade que a gente quiser. Esse é o poder que vocês têm, que nós temos, tá bom? Vou terminar hoje com a frase que eu sempre termino os vídeos no YouTube, como agora essas lives estão ficando lá também, eu vou terminar com a frase que eu gosto de terminar meus vídeos, tá bom? Lembre-se sempre que ser mulher e ser cíclica é um presente da natureza. Acredite no poder do seu ciclo. Beijo. Tchau.